Se você já flagrou o seu marido, né, mexendo com conteúdo adulto, você já deve ter percebido que há algumas mulheres desse meio que elas não são mulheres assim, não estão dentro do padrão de beleza. E você olha talvez para aquelas mulheres ali, né, que você percebe que o seu marido está acompanhando, e você fala assim: mas eu sou mais bonita do que essa pessoa. O meu corpo é mais bonito, tá? Entenda o que eu vou dizer, tá bom? Presta atenção, não pula não, acompanha aí. Você vai entender. Aí você fala assim, cara, como que ele foi se interessar por aquela pessoa? Eu sou mais bonita. Por quê? Será que ela faz alguma coisa que eu não faço? Olha que interessante que é isso aqui. Não tem a ver com estética. Não tem a ver com estética, tá? Há algumas situações neurobiológicas, há questões emocionais, há uma leitura cognitiva, né, que conecta com o interno e o externo do homem, que o faz codificar uma imagem que possa permitir que ele expresse o desejo que ele carrega sem limites, entendeu? Sem moralismo. É, ele não está preocupado com a beleza, sabe? Há uma outra coisa por trás disso. Não é questão de quem tem o corpo mais bonito ou de quem está mais disposto a fazer isso ou fazer aquilo. Tem muito a ver com essa mentalidade, a maneira como ele lê o que para ele é apelativo, o que para ele é estimulante sexualmente, tá? E aqui vem algo importante para você, mulher, saber. Ok, se a questão é o estimular sexualmente, então eu devo ceder a ele algumas coisas que são desconfortáveis para mim? Claro que não. Porque quando se diz respeito à intimidade, tem que ser confortável para os dois. Há pessoas por aí dispostas a fazer tudo por dinheiro, tá? Mas eu estou falando com você, mulher, você que se respeita, você que se preserva, você que tem sua dignidade, você que tem o seu valor, você que tem os seus limites, tá? Há coisas que você aceita e que você não aceita e tá tudo bem. Você não é obrigado a fazer coisas que você não quer fazer só para agradá-lo. Isso é um erro. Ah, mas se eu não fizer, ele vai procurar em outro lugar. Se ele vai procurar em outro lugar, ele não merece você. Ele não é digno da sua companhia. Ele é alguém dominado por seus impulsos, entendeu? Ele é bagunçado, ele é desorganizado. E você vai ter que ficar inventando cada vez mais e ceder cada vez mais. E quanto mais você ceder para ele, menos ele vai te respeitar. Porque o interesse que ele tem por aquelas mulheres do vídeo não tem a ver com respeito, não tem a ver com amor. Tem a ver com a parte mais animalesca do homem, mais primitiva, mais baixa, tá? Aonde ali eu faço o que eu quiser. Ali eu posso humilhar, ali eu posso bater, ali eu posso, entende? Então tem a ver com os padrões mais baixos do homem. Ou seja, é um homem que está sem controle, é um homem que está desconfigurado como homem. Então, se você tenta ceder de alguma forma, você se perde, você perde a sua essência. E ele vai te desrespeitar. Ele vai começar a olhar para você não como mulher. Ele pode passar a olhar para você como mero objeto. E pior, ele pode não ter interesse por você. Mesmo você cedendo aos caprichos dele, ele consegue tolerar, aceitar por um tempo, mas depois ele vai querer outras coisas, porque tem a ver com esse cardápio, entendeu? Com esse mosaico, com essa diversidade, porque o sistema dopaminérgico dele está tudo bagunçado. Então, quando a coisa é a mesma pessoa, mesma posição, mesmo jeito e tudo, ele não tem inteligência emocional para poder gerenciar isso. E aí ele acha que tem razão em fazer as coisas que ele faz e buscar as coisas que ele busca. Mas esse é um problema que ele carrega e ele tem que aprender. E se você cede, repito, falei várias vezes e eu vou continuar repetindo, porque eu quero que você coloque isso no seu coração. Se você cede, menos valor ele te dá. E depois que você perceber que isso não é o suficiente, você vai se sentir um lixo. Você vai se lembrar das coisas que você se sujeitou para tentar uma migalha de afeto, de atenção, para segurar o seu homem. E você vai perceber que ele nunca foi seu. Entende? Que ele te usou. Aqui tem que ter maturidade. Esse ponto aqui. A maioria dos casais, principalmente homens que têm a mente afundada
sabe, nessa questão sexual, compulsão, pornografia e tal, ele não tem intimidade sexual com a sua mulher. Ele a usa para se masturbar. É uma modalidade diferente de masturbação. E você deve perceber, me permita falar assim com todo respeito, tá? Que você consegue estimulá-lo quando há masturbação, você fazendo nele, ou quando há oral. Mas quando ele vai para a penetração, vai para a intimidade, você percebe que ele perde vigor, ou que ele fica calado, silêncio, porque ele tem que concentrar muito para conseguir manter uma ereção ali. E alguns homens têm que pensar em todo o lixo que assiste para conseguir ali ter uma intimidade com a esposa. Isso não é intimidade. Isso é usar o outro para masturbação. Tá? Se essas palavras te ofendem, eu te peço desculpa, mas eu quero que você entenda com clareza o que eu estou dizendo. Isso acontece. Então, se você, mulher, vai se sujeitando, vai aceitando de qualquer forma, e achando que isso vai resolver, não vai. Porque o problema não é você. Está nele. São as escolhas que ele faz. Ah, mas aí quando a mulher não quer, e quando a mulher é isso, não está afim, eu quero e ela não quer, e aí é melhor então que eu faça lá. Vamos lá. Entenda o que eu vou te falar agora. Às vezes alguém está com vontade de comer um doce e a outra pessoa não está. Às vezes alguém está com vontade de comer um churrasco e o outro não está. Com o sexo é a mesma coisa. Às vezes tem alguém que está com vontade e o outro não está. E o fato do outro não estar com vontade naquele momento precisa ser, eu preciso pensar. A pessoa não está com vontade naquele momento porque está cansada. A pessoa não está com vontade naquele momento porque eu não estimulo mais essa pessoa, eu não cativo mais, eu não seduzo mais a minha esposa, entendeu? Eu não consigo, o meu comportamento tem feito com que ela não tenha vontade. Será que o fato dela não querer dar o tanto quanto eu quero não significa que talvez eu esteja tendo uma proposta de vida que ela está olhando para mim e ela não está percebendo mais aquele homem, entendeu? Que ela era apaixonada. A gente não faz essas reflexões, a gente culpa direto. Mas entenda, às vezes um está com vontade e outro não. Ah, eu estou com muita vontade. Desejo não é obrigação. Você não é animal, você não é bicho. Você pode sim controlar isso e você não morre se você não fizer. Por isso, mulheres, tome cuidado com essa ladainha masculina, né, de homens bagunçados e desregulados que não querem resolver suas questões, que ficam ainda te responsabilizando, te culpando e tentando te forçar a situações aí bem complicadas. E eu conheço casos, né, de homens afundados nas questões sexuais aí, bem complicado, tá? Onde o cara ele chega a fazer a sugestão para que a esposa ela aceite ter relação ou junto com uma outra mulher ou junto com outro homem, participando com ele ou ele só assistindo. Isso é sério, essas coisas acontecem. Entende? Essas coisas elas acontecem. E aí você se sujeita uma vez, pode acontecer, você pode se sujeitar e você pode gostar, entendeu? E você pode se sujeitar e se sentir humilhada. E isso é muito pior. Mas, como meu público, né, eu penso de fato em pessoas cristãs, há coisas que nos convêm e há coisas que não nos convêm. E o mundo fale o que quiser. Mas a maneira como Deus propõe para nós a vida, né, e no que diz respeito à nossa sexualidade, a maneira como Deus propõe para nós o prazer. Deus nunca condenou o prazer. Nós temos o livro de Cantares, né, cheio de erotismo, né, cheio de gozo, cheio de carícias, né, de prazer entre um homem e uma mulher ali, de uma forma bonita, de uma forma intensa. Há essa linguagem metafórica de sexualidade em toda a Bíblia, tanto de uma forma bonita, quanto de uma forma também onde não é o propósito que Deus tem, né? Está fora daquilo que Deus apresenta, como o caso de Sodoma e Gomorra, como o caso de Baal Peor. Mas sexualidade é um tema recorrente nas Escrituras. Entende isso? Tá? Deus nunca foi contra o prazer, mas Deus é contra a irresponsabilidade, a imaturidade, a imoralidade. Imoralidade não quer dizer você
ter vontade de fazer sexo, tá? Imoralidade é quando esse desejo, essa vontade te domina a ponto de você não respeitar aquilo que é santo, justo e agradável, entendeu? E é claro, há alguns exageros por aí de algumas pessoas que não se permitem algumas situações porque consideram que é pecado, quando na verdade Deus não tem nada contra, tá? Mas há boas reflexões a serem feitas em cima dessa situação. Então tome cuidado, tá bom? Tome cuidado. Você pode ceder e pode abrir porta para um mundo que talvez você goste, que vai te sugar e aí vai arrebentar com a sua alma, como tem arrebentado com a alma de muitas pessoas. Ou você pode abrir essa porta, entrar, né, viver um momento ali, porque foi jogado ali de certa forma, e se sentir um lixo depois, tá? Porque a maioria de nós homens que tem problemas com esse tipo de conteúdo, quando a nossa consciência ela está funcionando legal, nós temos vergonha, repulsa daquilo que a gente está assistindo e das pessoas que estão ali, tá? Não é uma coisa que maravilha, bom seria se o mundo fosse assim. Não. Há homens que têm problemas com isso, mas depois que tudo passa, eles se sentem humilhados. E é claro, o fato de se sentir humilhado, o fato de chorar, o fato de falar que vai mudar, isso significa alguma coisa, mas não é tanta coisa assim. Porque realmente o que deve fazer a diferença é quando a pessoa entende o que está acontecendo e ela busca resolver. Se ela não consegue sozinha, ela busca ajuda para mudar essa realidade que a fere e que fere também o outro, tá bom? Então, não aceite a justificativa da eu sei que eu estou errado, a minha consciência me acusa. Isso é muito bonito, é um discurso de uma meia responsabilidade, mas de fato o que faz diferença é o fruto, como João Batista dizia, o fruto do arrependimento, tá? O comportamento que vem depois, as ações que vêm depois, fora do momento de crise, fora da tensão, quando há um comportamento que indique que realmente é o interesse de mudança. Aí vale a pena insistir se você quiser. Caso contrário, se você só tem desculpas, não vale a pena continuar isso não. Tá bom? Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like e pergunta qualquer coisa que você quiser. Possa sugerir um tema aí para a gente poder conversar, tá bom? Até mais.